Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui com os irmãos, conhecer mais uma parte que vai morar no céu, né, irmãos? Quantos querem morar no céu aqui? Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Quero agradecer ao pastor Diego pelo convite. Eu conheci ele há pouco tempo também. E como o irmão estava falando, né? Que quem dá oportunidade para nós é Deus. É Ele que nos dá a oportunidade. O Senhor, Ele dá muitas oportunidades para aqueles que querem ser verdadeiramente adoradores de Cristo. Glória. Glória a Deus. Porque tem muitos irmãos que, quando estão na presença do Senhor, quando vem as provas, quando vem as provações, desiste, não quer mais. Acaba enterrando o próprio sonho, o próprio chamado que o Senhor tem na sua vida. Mas aquele que aguenta provações, aquele que está ali com o pé firme na rocha, balançando, mas não cai, esse vai chegar na vida eterna. Aleluia. Mas se você não aguenta a prova, você não vai chegar, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele chama, mas poucos são os escolhidos. E se você verdadeiramente quer morar no céu, você vai prosseguir. Porque não é fácil a nossa vida com Cristo. Muitas pessoas vão querer te parar no meio do caminho. Muitas pessoas vão querer te matar no meio da praia. E é quando você vai ficar ali, irmãos, desacreditado da humanidade. As pessoas não vão acreditar, elas vão te apontar como muitos fazem. Mas se você aguentar a provação, você vai chegar lá sim. Glória a Deus. Porque quando o Senhor Ele te chama para que você venha morar na Nova Jerusalém com o Pai. Aleluia. Mas se você desiste, você não vai chegar. Hoje eu estou falando isso, irmãos, porque eu sou prova, um testemunho do que eu já passei na minha vida para me chegar até aqui. Aleluia. A minha filha sabe o meu testemunho também do que eu já passei. Não foi fácil para me chegar até aqui. Eu tive que matar leão, eu tive que matar urso, o gigante, para me chegar hoje aqui, irmãos. Mas foi com a ajuda daquele que está ali Glória em cima. a Deus. Glória a Deus. Não foi com a ajuda de homens da terra, não. Foi com aquele dali, ó. O Deus Todo-Poderoso. Quando você diz para ele, Senhor, tem misericórdia de mim, ele se levanta do trono e ele age por vós. Glória. Então é assim que ele quer fazer com vocês nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Porque Jesus está procurando verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Eu quero aqui pagar um voto. Aleluia. A palavra do Senhor diz que aquele que votar tem que pagar. Aleluia. Se não vai pagar, é melhor que não vote. É assim que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Eu não tinha nenhuma condição. Entendeu? Não fui eu que fiz o voto, foi minha mãe. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou aqui diante de vocês. Aleluia. Uma pessoa que esteve dentro do Eduardo Ribeiro. Quem sabe quem era Eduardo Ribeiro? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louca de hospício. Aleluia. Mas hoje eu estou aqui louvando e agradecendo o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque o nosso Redentor Vive. O nosso Redentor Vive. Glória a Deus, aleluia. O nosso Redentor vive, aleluia. Glória a Deus. Meu testemunho é muito grande, aleluia. Mas eu vou resumir em pequenas coisas. Quantos jovens tem aqui, aleluia? Jovens, aleluia. Que ainda não casaram, aleluia. Jovens, adolescentes. O meu testemunho é para essas meninas, para esses meninos, aleluia. Eu tinha 15 para os 16 anos de idade, quando o Senhor me entregou uma mensagem, aleluia. Eu na hora senti que era de Deus. Nasci no evangelho cristão desde pequenininha, quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe já me colocava numa cadeira para me louvar o Senhor Jesus, aleluia. Nasci no evangelho, nunca me desviei do caminho do Senhor, aleluia. Mas
Quando foi um certo dia, nós estávamos numa consagração de mocidade, no sábado de manhã, consagração. Quem lembra das consagrações? Do ciclo de oração, da mocidade, né? Ainda tem na igreja de vocês, aleluia? Na minha tem, aleluia. Glória. Tem o ciclo de oração, aleluia, glória a Deus. Glória E a ainda Deus. tem povo que ora, aleluia. Porque o crente que ora não tem vitória, aleluia. Crente só tem vitória se ele orar, aleluia. Quer vitória? Vai chorando, já ele chora, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E o que ocorreu? Eu estava até terminada a consagração e eu sempre ajudava a irmã que limpava a igreja, que ela era bem velhinha. E eu e uma coleguinha fomos ajudar a irmã Elisa a limpar a igreja. E nós estávamos esperando ela terminar de orar. Porque quando ela entrava lá na porta, ela vinha e se ajoelhava bem no púlpito da igreja. Ela ficava 1 hora, meia hora, 2 horas orando ali, nós esperando a irmã. Nisso nós dissemos, vamos orar? Vamos. Nós ajoelhamos também no banco da igreja e começamos a orar. Só que depois a gente não orou, nós ficamos conversando uma com a outra e abrindo a harpa e conversando. Nisso entrou um irmão dentro da igreja. Ele foi até o púlpito onde a irmã estava e se afastou um pouco e ajoelhou e orou. E nisso nós estávamos de joelho, mas nós estávamos conversando, nós não estávamos orando. E aí de repente aquele irmão chegou e entregou a profecia para mim e para ela, aleluia. Disse que ela ia casar com o rapaz. Aquele rapaz, ele não era dela, ele era do Senhor. E após 3 anos, o esposo dela passou para o Senhor, aleluia. E para mim foi muito duro. Ele falou assim para mim, que existia um grande laço. Um laço, em volta meio desse laço, tinha um grande poço, um grande abismo. E que o meu pé, um dos meus pés estava dentro deste laço. Meu Deus. E se eu caísse dentro desse abismo, desse poço sem fundo, eu só sairia de lá pelo meu próprio sangue. Porque nem Deus ia ter misericórdia de mim. Na hora, eu temi. Mas depois, a juventude, né? A gente não deu atenção. E o que ocorreu? Eu namorei com um rapaz que se fingiu de crente, que entrou na igreja, aceitou Jesus, e dentro de pouco tempo nós casamos, aleluia. Tá ele bem ali, ó. Glória a Deus, irmão Nobre, aleluia, bispo Nobre, glória a Deus. Foram 3 meses, foi muito rápido, aleluia. E essa era a cilada. E ocorreu que depois de 3 meses que ele tinha aceitado Jesus, ele foi para o mundo e eu fui chorar. Chorar, orar ao Senhor e chorar. E Jesus foi me dando meus filhinhos, e eu orava e chorava. Vendaval, nós cantamos hoje, né? Da Chifre Carvalhares, né? O vendaval. E a minha vida começou um vendaval. E eu louvava o Senhor, e eu colocava meus discos da Chifre Carvalhares, do vendaval. E outros hinos a mais que Deus sempre fala comigo através dos hinos, aleluia. Glória a Deus, eu venço minhas lutas louvando ao Senhor. Aleluia. E nesse dia, aleluia, eu estava muito aflita na minha casa. Eu não sabia mais o que fazer. Aleluia. Ele ia de casa, saía de casa, voltava, ia, não sei quantas vezes. E a luta estava grande, eu não aguentava mais. E eu cheguei e fiz uma oração desafiada com Deus. Eu disse, Senhor, não importa as consequências, salva meu esposo, Jesus. Aleluia. E eu tive que fazer a bênção vir à prova. Sabe por quê? Porque eu desobedeci a minha mãe. A mãe disse assim, como que tu vai casar com esse menino? Que ele nem crente direito é. Eu disse, não, mas ele vai. A gente pensa que a gente vai mudar as pessoas. E a gente não muda, não. Só quem tem o poder de mudar é Jesus, aleluia. Ele que muda as vidas. Ele que transforma a vida das pessoas. Não é nós, não, aleluia. Verdade, Jesus. E o que ocorreu, aleluia? De um tempo, uns meses atrás, passou um tempo, e eu comecei, hoje em dia se chama depressão, né? Nos anos 80 para 90, né? Não existia tanta, não se conhecia tanta depressão como conhece hoje, que é uma doença, né? Era frescura de primeiro, né? Então, tá com muita frescura, tá sentindo mal, isso não é nada não, isso é coisa do diabo mesmo. Tudo a gente coloca na caixa do diabo, né? Mas nem tudo é o diabo. Aleluia. Então o que aconteceu? Eu comecei a ficar depressiva, a não dormir, a não comer.
E foi ficando, e eu tive um distúrbio cerebral irreversível perante os homens, porque perante Deus ele foi reversível, aleluia. Glória Porque eu a estou Deus, aqui aleluia. louvando e agradecendo o nome do Senhor. Pode se alegrar comigo, diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. O Aleluia. médico colocou diante de mim, aleluia, glória a Deus. 4 caixas de remédio, aleluia. 2 eu tomava de dia e 1 à noite. Aleluia. E 1 eu tomava quando eu me sentisse muito ruim, eu tinha que tomar para dormir, para o sossega-leão. Glória a Deus. E ali o médico colocou aquelas 3 caixas de remédio, aleluia. 4 caixas de remédio ele colocou ali na minha frente, aleluia. Tudo taxa preta. Tudo taxa preta. E aí ele não falou comigo, aquele médico. Ele falou com meu esposo, falou com a mamãe. Quando as pessoas estão doentes mentais, as pessoas não dão atenção, não é verdade? E eles não deram atenção para mim. E eu queria conversar com aquele médico, mas ele não conversou comigo. E eu saí dali chateada, porque eu queria falar para ele o que eu estava sentindo. E ele não me dava atenção, só ouvia meu esposo e minha mãe. E eu cheguei em casa muito chateada. E a casa da minha mãe é de 2 pisos, mais ou menos uns 3 metros de altura daqui, mais ou menos essa altura aqui, desse coisa aqui para baixo. E eu subimos, e fiquei lá em cima. Minha irmã me trancou no quarto e foi fazer alguma coisa para mim. E quando ela entrar, eu vou pular. Aí quando ela entrou no quarto, tinha uma varanda grande assim na frente da casa da minha mãe, as laterais assim. E quando eu saí do quarto, eu pulei. Queriam me pegar e eu pulei lá de